pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 5 de abril de 2024. E o mercado opera com viés negativo na Europa e na Ásia hoje, enquanto o pré-mercado americano se recupera um pouco da queda mais forte da sessão de ontem, antes da divulgação do payroll, que sai na agenda de hoje. Lá na Ásia, hoje o fechamento ficou negativo, com destaque para o Japão, que fechou com queda forte, com as empresas de exportação sofrendo com a possibilidade de que o Banco Central japonês possa intervir para fortalecer o iene japonês. Lá na China, o mercado segue fechado por conta do feriado local, que vai até segunda-feira. Na Europa, o viés também é de queda antes da publicação dos dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Lá na Europa, ainda as vendas do varejo na zona do euro vieram com queda, o que ajuda na tese de queda de juros por lá. Mesmo assim, o mercado europeu está em clima de cautela com a agenda americana de hoje e também com o aumento da tensão lá no Oriente Médio, que tem feito o preço do petróleo bater as máximas dos últimos meses. Indo para os Estados Unidos, ontem o dia oscilou bastante, mas fechou com queda para os três principais índices de ações. O Dow Jones caiu 1,35, S&P caiu 1,23 e o Nasdaq fechou com queda de 1,40 ontem. O dia começou positivo, com destaque para os pedidos de seguro-desemprego semanal, que vieram abaixo do esperado, o que ajuda na tese de queda de juros. Mas, por outro lado, ontem nós tivemos as falas de vários integrantes do Banco Central americano que falaram e acabaram fazendo preço. O destaque ficou para as falas do diretor do Fed de Minneapolis, que ontem alertou que o Banco Central pode acabar não cortando os juros se a inflação se mantiver alta. Ele chegou inclusive a comentar que uma alta de juros não estaria totalmente descartada. Isso acabou aumentando a percepção de risco no final da sessão, que teve queda forte, principalmente para o setor de semicondutores e também para o setor imobiliário. Agora, o destaque vai ficar para o principal número da semana que vem na agenda de hoje, o relatório Payroll, que vai trazer aí os números de vagas de emprego não agrícola que foram criados no mês de março. A projeção é de que o relatório traga a criação de 212 mil vagas para esse período e deve servir como principal informação para ajustar as expectativas sobre as próximas decisões de juros pelo Banco Central nos Estados Unidos. Vamos atualizar aqui as bolsas, S&P Futuros subindo um pouco, alta de 0,27%, Eurostock 600 caindo 1,12%, lá em Londres o FTSE está caindo 0,93%. No Japão, o Nikkei caiu hoje 2,03% e a China segue fechada por conta do feriado. O DXY, dólar index, subindo 0,12% e os juros de 10 anos no mercado americano com alta de 0,68%. A taxa anualizada agora é cotada a 4,33%. O petróleo segue em tendência de alta, petróleo Brent agora subindo 0,40%, com o barril cotado a $91 nesse momento. Petróleo em alta, ameaçando pressionar a inflação global, principalmente por conta do aumento da tensão no conflito em Israel, que recebeu a ameaça do Irã depois que o país atacou uma embaixada iraniana que fica lá na Síria. O minério de ferro segue sem cotação por conta do feriado lá na China, enquanto nas criptomoedas o Bitcoin opera com uma alta de 1% nas últimas 24 horas, com a moeda agora cotada a $66.800. Por aqui, ontem o Ibovespa também ficou bastante volátil, mas acabou fechando com uma alta leve de 0,09%, com o nosso índice terminando o dia nos 127.428 pontos. O dólar também fechou com alta de 0,2% e fechou cotado aos R$ 5,05. Ontem, o destaque foi o noticiário que trouxe a informação de que o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates, do PT, ele pode ser substituído pelo Aloysio Mercadante, que é visto como um representante de uma ala mais radical do Partido dos Trabalhadores e que pode ter uma postura mais intervencionista na companhia. E com isso, as ações preferenciais da estatal chegaram a cair 5% ontem, mas acabaram se recuperando um pouco depois que saiu uma outra notícia dizendo que o ministro Fernando Haddad e o ministro Rui Costa eles teriam acertado aí que a Petrobras poderia pagar os dividendos extraordinários. Isso acabou ajudando a recuperar um pouco da queda dos papéis, mas ainda assim, as ações preferenciais da Petrobras, a Petro 4, ontem caíram 1,4%. A Vale ontem também fechou com queda, caiu 1,11%, com o minério de ferro sem negociações lá na China por conta do feriado. Bom, no Ibovespa, quem acabou subindo mais foi a Magazine Luiza, que ontem fechou com uma alta de quase 5%, depois de acumular uma queda de 7% aí nas últimas 4 sessões. Na queda, o destaque ficou para Casas Bahia, que ontem caiu 4,3%, depois de 5 altas consecutivas para os papéis da empresa. Para fechar, na agenda de hoje, o Banco Central vai divulgar estatísticas fiscais para o mês de fevereiro e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele também participa de uma palestra para um grupo de empresários aqui em São Paulo, mas o mercado local deve continuar reagindo às notícias de Petrobras e também ao número do payroll que vai sair lá nos Estados Unidos hoje. Bem, esses são os destaques. Eu agradeço você, te desejo um excelente final de semana. Um grande abraço, valeu e até segunda-feira.